porém Exato. ela também, né, agora recentemente teve uma reunião no Egito, entendeu? Que o Putin foi lá, e o Putin foi lá para juntar as nações árabes da Liga Árabe a favor dele. No entanto, o Egito é a nação que, juntamente com Israel, está vendendo gás para a Europa. Então, Exato. você vê, ainda as coisas não se definiram, mas está caminhando. Está caminhando. E a própria China está ajudando a reconstruir o Egito. Agora, um detalhe aqui, um detalhe que é muito importante. Esse acordo de paz não é um acordo qualquer. Esse acordo de paz, ele vai ter que permitir que Israel construa o terceiro templo no Monte Moriá. E nenhum desses acordos tocou nesse assunto ainda. Por quê? Porque é um barril de pólvora. Claro, ainda não, o terreno está pronto para isso ainda. Entendeu? Não está pronto, mas eles estão evoluindo. Cada hora ganham mais um pouco. Outra questão, ele falou de questões territoriais. Existem os territórios chamados de territórios ocupados, que ficam naquela região perto de Jerusalém, né? O West Bank, né? Que no inglês, e também na região da Samaria. Judéia e Samaria. Judéia e Samaria. Ali. Esses terrenos têm muitos mais árabes palestinos do que israelenses, mas está na mão de Israel. Então, nesse acordo, Israel vai ter que abrir mão desses terrenos, vai ter que reconhecer a Palestina como um país. A Palestina vai ter que reconhecer Israel como um país. Eles vão dividir Jerusalém. A Jerusalém Oriental vai ficar na mão dos palestinos, dos árabes, e a Ocidental vai ficar com Israel. E além disso, o Monte Moriá vai permitir... Aqsa, onde está aquele domo da rocha? De um lado tem a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela de cúpula cinza escura, e do outro lado, a parte norte, tem o domo da rocha, que é uma cúpula de ouro mesmo. Tá. Aonde que vai ficar o templo? O templo não vai ter que derrubar nenhuma das duas estruturas. Ele vai ficar à direita. Concordo plenamente. Ele não está embaixo nos escombros? Não, porque isso é um erro de entendimento. Há aqueles teólogos e até mesmo arqueólogos que sabem que existe uma porta. Quando você vai em janeiro, você vai ver a porta chamada Dourada. Tá. Ela está fechada. Ezequiel diz que o Messias ia entrar por ela, e quando ele saísse, a porta seria fechada até que ele voltasse. Agora, detalhe, quando Suleimã Magnífico entrou lá em 1517, ele ouviu dizer que o Messias ia passar por lá, ele fechou a porta. Ele fechou. Então, sem querer, ele estava cumprindo a profecia. E botou um cemitério árabe lá, porque jamais um rabino judeu, ia pisar em terra de morto. Ele cumpriu a palavra. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias... Lá que você fala é onde? Lá em Jerusalém. No muro oriental tem uma porta que você vê claramente, ela está fechada. Mas lá era a porta por onde só o sumo sacerdote entrava. Não é onde vai ser construído então o templo. Não, eu vou chegar lá. Isso é só para você entender. Tá. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur por aquela porta. No dia em que Jesus veio no Domingo de Ramos, que ele desceu o Monte das Oliveiras, ele entrou naquela porta, montado num jumentinho, como Zacarias falava. Aclamando, né? E Zacarias, que escreveu 500 anos antes, disse que o Messias entraria e depois que ele entrasse e saísse, seria fechada e nunca mais ela seria aberta até que ele voltasse. No ano de 1967, o rei Hussein da Jordânia, ele queria fazer dali um complexo hoteleiro bem naquela região. Só que, para se cumprir as escrituras, a guerra estourou, os judeus tomaram aquele monte e não ficou, continuou fechado. Tá. Agora, nós sabemos que o terceiro templo vai ser reconstruído. Por quê? Porque quando o anticristo romper a aliança que ele fez, diz que ele vai cessar os sacrifícios. Sim. Ora, para o sacrifício existir, o templo tem que existir. Então, mas só para entender, vai ser o terceiro templo porque o primeiro foi... O de Salomão. Tá. E aí, quando que ele é derrubado? Foi destruído por Nabucodonosor no ano 586. Exato. O segundo foi de Zorobabel e de Esdras. Entendeu? Que foi quando o povo retornou do exílio, a partir do ano 535. Foi destruído... Ele não foi destruído, ele permaneceu, ele era um templo simples, e quando veio Herodes, por volta do ano 40 a.C., ele ampliou e fez daquilo uma das 7 maravilhas do mundo.
Foi destruído no ano 70. Só que né? no ano 70, o general Tito entrou e destruiu tudo, porque tinha havido uma grande revolta dos zelotes a partir do ano 66, e ele destruiu Exato. tudo, como Jesus profetizou no sermão de Mateus 24. Conforme Daniel profetizou na Daniel 9. Agora, Daniel disse que quando houver a tribulação, os sacrifícios vão ser feitos de novo. E para ter sacrifício, Tem que ter o templo. Claro. Hoje, para você ter uma ideia, já existem judeus de famílias sacerdotais, eles têm o nome em Cohen. Cohen, tem muitos judeus aqui no Brasil que sim, são sim. Cohen. São chamados os Koanims. Eles são de família sacerdotal. Eles já estão fazendo os sacrifícios, treinando. Em Jerusalém Porque já... é uma coisa muito Se preparando. Específica, tem que saber claro, fazer exatamente. Claro, o ritual é muito bem estabelecido no Antigo Testamento. Inclusive, Deus deu toda a diretriz para Moisés. O Instituto no do Torá? Templo está Sim, tudo na tá na Torá. Torá, tá na Torá. O Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os utensílios. Já tem a menorá. Já tem as vestes as sacerdotais, vestes já tem sacerdotais. os garfos para tirar a brasa. Mas tem para tudo isso já. Tá toda precisa ritualística. Da Arca da Aliança. Só falta a arca. Então. Alguns dizem Que é um que ela mistério aí. já sabe onde ele está. Eu ouvi falar que é na Etiópia, né? Papo Não, isso. aquele templo na Etiópia é uma grande especulação. Tem até material da History Channel sobre isso, mas já é especulação. Não sei. Bom, pode ser que até construam outra. tá. Mas o fato é que quando esse acordo for feito, ele tem que ter 7 anos. Eu sempre digo, gente, você quer saber quando o acordo é o de verdade? Vai ter Bíblia que é clara. permitir que se construa o templo e vai ter que ser de 7 anos, exato. Aí quando você falar, pô, é o cara que está liderando esse acordo, é o cara, é o bicho. É ele. Eu creio que quando a gente olhar e perceber que nós vamos ver ele, entendeu? Ele vai ser revelado para nós. A igreja vai ser retirada. Entendi. O Rafael crê diferente. Crê diferente. E eu Ok. espero que eu esteja certo. Não, eu espero que esteja errado. eu quero Mas estar errado. eu tenho que ser honesto e tenho que dizer que o outro lado tem pontos muito interessantes e fortes. Então, o que eu digo para o meu povo? Se prepare. Porque Deus vai dar graça para nós se tivermos que passar por isso. Agora, se o camarada é aquele crente que só quer viver, só quer bênção, que só quer grana, isso, o camarada desse vai se entregar porque não vai aguentar.